Como vai vocês? A nossa aula de hoje nós seguiremos o nosso conteúdo de matemática falando sobre geometria. Hoje eu trouxe para vocês plano, reta, semirreta, segmento de reta e ponto. Falaremos sobre algumas partes sobre ele e o professor de turma fará um aprofundamento com vocês. As noções primitivas da geometria são o modo como compreendemos os elementos matemáticos que dão base para a construção dos conhecimentos geométricos. Esses elementos são ponto, reta, plano e espaço. Explicar cada um deles não é tarefa fácil, pois temos apenas noções primitivas sobre esses elementos, ou seja, não existe uma definição precisa para eles. Quando tentamos encontrar uma definição para elementos de uma figura ou um sólido geométrico, e depois a definição de elementos desses elementos e continuamos trilhando esse caminho, fatalmente chegaremos a uma dessas noções primitivas. Sabendo disso, não é necessário pensar muito em como explicar esses elementos, ponto, reta, plano e espaço. O importante é conhecer sua utilidade para a geometria e o modo como os sólidos e figuras comportam-se diante dessas noções primitivas. O ponto, gente, lá na página 168 do livro de vocês vão encontrar. Para nomear pontos, nós usamos as letras maiúsculas do nosso alfabeto, A, B e C. Ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma. Por isso, é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, altura, área, volume. Ponto é a base de toda geometria, pois é a partir do conjunto deles que são formadas as figuras geométricas, ou seja, começamos por um ponto. Usualmente, representamos o ponto como um pingo, uma bolinha, mas é importante saber que isso é apenas uma representação geométrica. Os pontos, eles são usados para representar localizações no espaço. Como não possuem tamanho ou forma, uma localização em algum espaço fica bem definida quando está em algum ponto. Esses pontos, como eu disse para vocês, a gente consegue, em cada desenho, em cada reta, você inicia-se ao lado do ponto, você normalmente usa uma letra maiúscula do nosso alfabeto, A, B, C ou D. Seguindo, nós chegamos nas retas. As retas são conjuntos de pontos, compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas. Embora seja formada por pontos, também não possuem definição, mas apenas essa característica. Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Nessa construção, note que é possível medir a distância entre dois pontos específicos que estão sobre uma reta. Entretanto, continua não sendo possível medir a largura da reta, pois os pontos que a formam não possuem dimensões. Por essa razão, dizemos que a reta é um objetivo unidimensional, ou seja, que não possui uma única dimensão. Quando a gente fala em retas, nós usamos as letras minúsculas do nosso alfabeto para marcá-las. Outras figuras unidimensionais são as semirretas e os segmentos de reta, que respectivamente são uma reta que possui começo, mas não possui fim, e uma parte da reta que possui ponto inicial e ponto final. Exemplos de reta, semirreta e segmento de reta. Olha aí a reta, que é essa que ela não pontua no começo, ela simplesmente segue. A semirreta, ela tem um ponto inicial, mas ela não tem fim. E o segmento de reta, que ela tem ponto inicial e ponto final para finalizar. Chegamos ao plano. Também não há definição para plano. Entretanto, podemos estudar sua formação e algumas de suas características, assim como a reta é a figura formada pela justaposição de pontos. O plano é o objeto formado pelo enfileiramento de retas, do modo exemplificado na figura a seguir. Olha aqui, junta-se várias retas e vai cobrindo um plano. Enfileiramento de retas que formam um plano. Um plano, portanto, é um conjunto infinito e ilimitado de retas. Bons exemplos de pedaços de plano são encontrados em qualquer superfície reta, como a superfície de uma mesa, telas de smartphones, portas e etc.
É dentro dos planos que são definidas as figuras geométricas bidimensionais, pois é como se o plano fosse uma extensão perpendicular da reta. Sendo assim, o plano é o objeto no qual as figuras construídas contam com a possibilidade de ter largura e comprimento. Chegamos ao espaço, que temos aqui também. Assim como o plano é uma justaposição de reta no sentido perpendicular. O espaço é uma justaposição de planos no sentido perpendicular. Os planos são colocados um sobre o outro, de modo que dois planos não possuam nenhum ponto em comum, mas que estejam tão próximos a ponto de serem confundidos. O espaço é o local onde toda geometria espacial acontece e faz sentido, onde todos os sólidos e figuras geométricas podem ser construídas. É todo o espaço que nos envolve e que segue infinita e ilimitadamente do ponto onde estamos para todas as direções. Trata-se da extensão natural do plano para a terceira dimensão e, por isso, sólidos geométricos construídos no espaço podem, além de alargar, podem ter profundidade, além de largura e comprimento. A figura a seguir mostra um plano em perspectiva e um cubo sobre ele. Note que a face do cubo que toca o plano, um quadrado, possui largura, comprimento, mas a profundidade está além das dimensões aceitas por ele. Olha aqui o modo. Então, gente, depois de toda essa explanação sobre plano, reta, ponto, semirreta, com a ajuda do seu professor de turma, você se exercitará e aprofundará, fixará mais esse conteúdo na sua área de conhecimento. Vamos treinar, praticar e tirar toda dúvida que tiver. Boa sorte e bons estudos!